da empresa, né? Ele seria processado, teria algum tipo de reparação, como você mesmo disse? Como se daria essa questão? Essa é uma iniciativa dos investidores. Então, investidores que eventualmente tenham se sentido aí lesados, eles vão, obviamente, procurar ali os caminhos administrativos e eventualmente judiciais para fazer esse pleito. Eu não sei aqui, não tenho detalhe de juridicamente como isso funciona, apenas fazendo a referência de que sim, é uma prática comum fora do Brasil, e lembrando, né, que essas empresas que a gente citou têm também uma base de investidores no exterior. Não se trata aqui somente de investidores locais, né? Em outras situações, né, recentes envolvendo empresas brasileiras, não necessariamente as estatais, a gente viu sim esse movimento de ações, até de class action, que foram feitas nos Estados Unidos. Você citou muito bem a questão da governança, né? Que a governança é muito importante, manter as boas práticas, ter uma linha bem definida ali dos processos da empresa e tudo mais. Mas a gente tem visto aí na questão das próprias estatais, né? Inclusive hoje caindo aí Banco do Brasil, caindo Eletrobras, justamente por uma possível interferência nesse processo de governança da empresa, assim como que a gente viu na Petrobras. Essas outras empresas estatais estariam indo para o mesmo caminho, Fábio? Você vê, de repente, elas indo para essa mesma situação de desequilíbrio na governança? Olha, o risco ele é elevado, Felipe. A gente viu esse mesmo movimento acontecer no final de janeiro com o Banco do Brasil, um ruído sobre eventual destituição ali do presidente, que acabou não se materializando, mas que gerou os efeitos nos preços, né? A gente está vendo novamente isso acontecer aqui na Petrobras, eu acho que de maneira desnecessária, como eu citei, poderia ter usado aqui o próprio mecanismo do Conselho, e por óbvio que você já faz aqui uma extrapolação sobre o que pode acontecer também com a Eletrobras, ressaltando, né, que são instâncias de governança distintas e independentes, soberania dos conselheiros que ali estão, mas o risco, sim, ele existe, né? Eu só cito aqui que essas empresas, né, têm corpo técnico de altíssima excelência que consegue, inclusive, competir com seus pares internacionais, né? E é efetivamente um prejuízo nacional você ter esse desconto sendo dado para o valor das companhias por questões aqui relacionadas à governança. São práticas que a gente não gostaria mais de vivenciar no Brasil, mas que infelizmente ainda não superamos, Felipe. Entendi. Pois é, né? O pessoal está falando aqui que existem algumas questões que precisam mesmo ser debatidas, né? Por exemplo, falando assim, se os investidores devem continuar comprando Petrobras, justamente porque foi uma questão mais de notícia, né? E de repente os fundamentos acabaram não mudando. A gente conversou com o Glauco, né? Questão do último, das questões que o presidente Castelo Branco vinha tomando, né, em relação à empresa, a empresa que foi bastante prejudicada no passado, mas vinha tomando atitudes, vinha tomando posicionamentos para equacionar algumas situações ali dentro da empresa, né? Então você acredita, Fábio, que de repente, lógico, os investidores têm que tomar suas decisões e tudo mais, mas quando algo acontece dessa forma, seria uma boa oportunidade ou para entrar na empresa ou para reforçar a posição? Como que você avalia essa questão do ponto de vista do investidor? Felipe, institucionalmente a gente não faz nenhum tipo de comentário sobre o valuation, como você bem citou aqui, são questões individuais dos próprios investidores, tá? O que a gente pode comentar, né, à luz aqui do que a gente tem visto, é de que essa incerteza, eu citei aqui, ela deve perdurar, em maior ou em menor grau. Essa volatilidade aqui em algum momento deve se dissipar, mas o fato é, qual será o patamar de preço target que efetivamente a gente vai ter para essas empresas aqui no Brasil? Isso ainda é uma grande incerteza. E aí vai um pouco do perfil do próprio investidor, né? A gente citou muito, é um assunto do momento aqui, essa questão relacionada ao ESG, né? A gente está falando aqui do G
de governança que está colocado aqui no mercado. Então, muitos investidores, a gente viu isso inclusive no final de semana, a gestora Aberdeen fez um comunicado aqui endereçado ao próprio management, ao board da empresa, e esse tipo de relacionamento, que a gente chama do inglês o engagement, né, ele vai se tornar cada vez mais presente aqui no Brasil. Então, os investidores, como sócios, podem sim solicitar um posicionamento da empresa sobre o que está acontecendo e quais serão as medidas que eventualmente a empresa vai tomar sobre o assunto. O nosso take aqui é de estimular e de criar um ambiente aqui, um hub, para que os investidores se sintam confortáveis para fazer conversas dessa natureza. Só para citar, né, coincidentemente, a gente ia fazer agora na quarta-feira, a gente deve remarcar isso, uma reunião entre investidores, ela já estava agendada já há umas 3 semanas, para discutir Petrobras. A visão deles sobre a empresa, qual é efetivamente a leitura deles sobre a composição de conselho, se os comitês lá estão efetivamente adequados. Esse engajamento coletivo, collective engagement, não é uma tradição aqui no Brasil, e a AMEC estimula muito que os investidores se reúnam exatamente para compartilhar as opiniões. Diante de todo esse cenário aqui, a gente está remarcando a conversa um pouquinho mais para frente, para ter uma visão de um horizonte um pouco de céu limpo. Ô, Fábio, nessas reuniões, vocês discutem também, os investidores, os acionistas da empresa, na verdade, discutem também sobre a questão do posicionamento em relação à política de preços, que a gente viu que essa é uma questão bastante sensível, né, para a empresa, inclusive é essa questão que está sendo debatida aí, está no centro de todo esse debate de troca de presidente, de questão de mudança no conselho, enfim, toda essa situação acaba tendo como ponto central ali a política de preços. Se deve seguir internacional, se deve seguir uma política de preços que leve em consideração a questão do próprio Brasil, né, as peculiaridades do mercado brasileiro. Vocês conversam sobre isso, os acionistas trocam ideias sobre qual seria uma política de preços mais razoável para a Petrobras, inclusive para melhorar a governança, para melhorar a situação da empresa? Felipe, em geral, essas reuniões de engajamento têm um objetivo específico. Nesse caso, o objetivo aqui é discutir a preparação para as assembleias ordinárias que vão acontecer entre março e abril deste ano nas companhias brasileiras. Então, os investidores se reúnem com o propósito de avaliar, em geral, assuntos não financeiros, considerando que cada casa, por óbvio, já faz o acompanhamento, o seu próprio valuation e etc. Em reuniões como essa, eles vão discutir exatamente a leitura deles, se os representantes do board estão adequados, se eles estão cumprindo o papel deles, questões relacionadas aqui, por exemplo, aspectos ambientais. A gente viu série de empresas aqui com problemas dessa natureza. Por exemplo, se o comitê ou comitês de nomeação ou de indicação de representantes, se ele está funcionando, se os representantes que estão lá dentro estão atuando de maneira adequada. Enfim, são conversas que vão mais no campo ali da governança do ESG, mas é óbvio, né, quando se discute também estratégia das empresas, é comum que cada investidor compartilhe a sua visão, citando se concorda, se efetivamente o preço está se refletindo de maneira adequada, mas eu acho que esse assunto acaba se colocando até de maneira secundária nessas conversas. Maravilha. Fábio, quero agradecer muito sua participação e deixar uma última pergunta, assim, se você tem alguma questão que você acha que vale a pena ser comentada para o investidor, o que você deixa aí de mensagem para o investidor de Petrobras, né, sobre todo esse aspecto, todo esse cenário que tem se desenhado aí desde sexta-feira, se tem alguma coisa que a gente acabou não abordando que você acha de extrema relevância para o investidor. Felipe, a gente tem visto aqui no Brasil, só para concluir, né, um maior escrutínio sendo dado pelas próprias gestoras de recursos. Então, se o investidor, pessoa física, que o faz por meio de, enfim, de uma gestora e etc., é comum que essa gestora, sim, peça um posicionamento para a companhia. Então, eventualmente, que ele avalie junto à asset ou fundo de pensão que está fazendo esse tipo de investimento, ou se ele faz diretamente, né, tem também seus mecanismos, mas que busque, então, essa cobrança de postura, que a despeito da variação de preço que está sendo colocada aqui, existe sim o entendimento de que enquanto os fundos sejam sócios das companhias, eles também têm responsabilidade e direitos de fazer essa interlocução como acionistas.
Maravilha. Fábio Coelho, presidente da AMEC, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui na BMC News. A gente agradece de verdade, uma ótima segunda, uma ótima semana para você, Fábio. Um grande abraço a todos, um prazer, pessoal. Legal, um abraço para você também. A gente segue nossa programação aqui, 2 horas e 14 minutos, chegando aqui na